Olá, eu sou Juliana Pimentel, advogada, especialista em direito previdenciário. Estamos aqui para gravar mais um episódio para o canal As Irmãs do Previdenciário. E hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo querido, advogado, presidente da Comissão de Trânsito da OAB do Espírito Santo, Dr. Everson Vieira de Souza. Estou também acompanhada da minha irmã e minha sócia, Mariana Pimentel. Seja muito bem-vindo, Dr. Everson. Doutora Mariana, doutora Juliana, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, duas referências do direito previdenciário. Isso é motivo de alegria, trazer um debate de orientação para todas as pessoas tanto no aspecto da questão do trânsito, a preparação do motorista, não só para a sua profissão, mas também para a sua aposentadoria, que muitas das vezes esses profissionais passam por uma carreira e muitas das vezes deixam a desejar no tocante à questão dos documentos, questão das orientações que são fundamentais. Então é motivo de alegria estar com vocês, compartilhando esse momento de trocas de informações. Seja bem-vindo, doutor Everson. A alegria toda nossa. Dr. Everson é advogado especialista em trânsito. Então, nós vamos aqui debater sobre assuntos voltados para motoristas e, lógico, vamos também falar sobre aposentadorias para motoristas. Obrigada, Mariana, pela companhia nesse episódio, nesse podcast. Vamos, então, começar perguntando para o Dr. Everson quais são as categorias de motoristas profissionais e que você possa ficar muito à vontade para trazer aqui para a gente, para o nosso canal, para esse episódio, toda a sua experiência voltada para o direito de trânsito. Maravilha. Doutora Juliana, a primeira informação, foi muito importante a sua pergunta, a primeira informação é que informar e dizer que os tempos mudaram. No passado, ser motorista existia aquela ideia que motorista é aquele cidadão que não queria estudar e foi dirigir. Hoje, os tempos mudaram e esse motorista ele precisa ter um processo, não só ter habilitação categoria C, D e E, mas ele precisa também ter outras formações. Então, a questão das relações humanas, primeiros socorros, uma questão muito importante também, conhecer a legislação de trânsito, a questão da mecânica do veículo, a tecnologia embarcada. Então, existe uma série de informações de grande relevância. O grande engano de muitos é simplesmente acreditar que é um profissional porque possui a categoria C, que é para o transporte de carga, D, transporte de passageiros, e a categoria E, que é a questão do transporte de carga, porém de combinação de veículos, a exemplo de um rodotrem, um bitrem, esses equipamentos que necessitam da conexão de uma unidade de arrasto junto com a carreta. Legal. E, doutora Everson, a gente tem essa questão dos motoristas que transportam, cargas e também os que transportam passageiros, né? Explica para nós como que é essa jornada de trabalho deles. Na verdade, todos os motoristas hoje ele tem uma carga horária de 8 horas, podendo exceder 2 horas, mas é bom frisar que algumas categorias elas podem, de acordo com o acordo coletivo, fixar jornadas de acordo com o entendimento entre a classe de trabalhadores. É bom lembrar que essas jornadas, esse acordo coletivo, ele é sempre fixado entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal para que possa se adequar essa jornada de acordo com atividades específicas que sejam do transporte de carga ou até mesmo do transporte de passageiros. Aí eles recebem um adicional, né? Eles devem receber adicional. Recebem um adicional, isso está previsto tudo no acordo coletivo, a questão dos valores, tem alguns aspectos que estão relacionados especialmente ao transporte de passageiros e carga, a questão do seguro também, o seguro que está relacionado a esse tipo de operação, e esses profissionais precisam estar atentos a esses direitos que eles têm, especialmente também quando vão caminhar para uma preparação para a sua aposentadoria. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, doutor Everson, sobre aqueles motoristas que transportam produtos perigosos, né? Eles recebem algum adicional? Como que na prática isso tem funcionado? O que o senhor tem visto sobre isso? Eles te procuram desejando receber esse adicional ou buscando algumas orientações para uma aposentadoria especial por conta disso? O que você vê na prática da sua advocacia
em contato com esses motoristas que transportam produtos perigosos? A primeira observação que a gente faz com relação a esses profissionais que nos procuram é lembrar que não basta ter a categoria C, D ou E, mas preciso de um curso chamado curso MOP, que é um curso que envolve a movimentação e operação de produto perigoso. Lembrando que existe uma diferença entre produto perigoso e carga perigosa. Carga perigosa pode ser qualquer carga, mal acondicionada, mal amarrado, excesso de peso, pode caracterizar sim uma carga perigosa. O produto perigoso existe uma classificação, que pode ser um líquido inflamável, gás inflamável, de substâncias perigosas diversas, e todos esses profissionais precisam sim passar por um curso de formação de 50 horas, além de ter a categoria C, D ou E. Lembrando então, todo profissional que deseja fazer o transporte de produto perigoso, para discutir a possibilidade que seja um adicional de periculosidade, é necessário que ele comprove essa condição de profissional qualificado, até para poder requerer no futuro uma possível aposentadoria nesse sentido. Lembrando que também esse profissional, a legislação coloca a possibilidade dele, comprovada essa condição, requerer uma aposentadoria especial. Então, nesse caso, ele tem que fazer um curso de capacitação. Um curso de capacitação, esse curso deve ser autorizado pelo Detran, ele tem que cumprir a carga horária, existe prova, e ele não pode estar, no momento em que ele for passar por esse curso, estar com a carteira suspensa, cassada, ou até mesmo cumprindo alguma determinação judicial proveniente da sua maneira ou forma de dirigir. Tá, então vamos supor que nós temos aqui, né, algum profissional que esteja nos assistindo, um profissional motorista, carteira B, tá? Vamos trazer um exemplo aqui para a nossa prática. E ele deseja, né, ficou interessado, ouvindo aqui a sua entrevista, ficou interessado em se profissionalizar. Ah, bacana, quero me tornar um motorista profissional. Qual é o primeiro passo que essa pessoa deve dar? O primeiro passo, ele tem que observar o segmento que ele quer trabalhar. Então, ele vai precisar adicionar uma categoria e também fazer a mudança de categoria, migrar para a categoria C, D ou E, para ele fazer transporte, porque não existe trabalho de atividade de motorista profissional se ele não estiver habilitado na categoria C, D ou E. Primeiro procedimento. Segundo procedimento que ele deve fazer, buscar uma capacitação nessas empresas credenciadas pelo Detran, para que ele possa fazer um curso de quê? De especialista. Ele é considerado motorista especializado para o transporte que seja de carga de passageiro. É importante lembrar também a chamada carga indivisível, que é o transporte de rochas ornamentais, que também é regulado, existe uma regulagem para uma resolução específica para esse transporte de rocha, desde a amarração desse tipo de carga. Tudo isso são operações que o motorista tem a responsabilidade antes de iniciar o transporte. Então, a formação de um motorista, ela é fundamental, inclusive, com essa documentação, ele vai estar respaldado para fazer a preparação para que ele possa, no futuro, procurar as duas especialistas para poder requerer a aposentadoria. E, doutor Everson, é uma pergunta pessoal mesmo que eu tenho em relação aos motoristas. Eles têm uma quantidade de pontuação de multa que eles podem levar para não ser penalizados pela empresa? Existe alguma questão sobre isso? Sim. Com relação à questão da pontuação, né, a legislação sofreu uma alteração e essa alteração trouxe a possibilidade do motorista acumular um número de pontos a cada 12 meses. O critério a ser utilizado é sempre o número de infrações gravíssimas. Se ele não praticar no período de 12 meses nenhuma infração gravíssima, ele pode acumular 39 pontos na CNH, porque 40 suspende. Se ele tiver uma única infração gravíssima no período de 12 meses, ele pode acumular 29 pontos, porque 30 pontos suspende. E se ele tiver duas ou mais infrações gravíssimas, ele pode acumular 19 pontos, porque 20 suspende. Então, o critério de suspensão de CNH vai estar relacionado sempre ao número de infrações gravíssimas. Lembrando também que a suspensão de direito de dirigir ela pode ser proveniente de determinação judicial. Então, aconteceu algum crime de trânsito, algum ilícito administrativo que possa ocasionar um prejuízo
contra a natureza, no caso de um crime ambiental, de um derramamento de um produto perigoso, que viu que o motorista, por negligência, deu causa, pode sim, após análise e também em alguns casos, após a verificação da perícia, pode sim o Poder Judiciário determinar a suspensão cautelar da CNH do motorista e esse ficar impedido de dirigir por um período fixado pelo juiz e, lógico, devidamente fundamentada a decisão. Essa questão da pontuação é a legislação do Detran. Mas, por exemplo, se tiver alguma infração bem grave que a empresa não aceite que algum trabalhador cometa, a empresa poderia demitir com justa causa alguma situação, igual você deu o exemplo de derramamento, de produto químico, alguma coisa assim de poluição. A empresa poderia demiti-lo? Tem alguma coisa relacionada a isso? Existe essa possibilidade, desde que antes dessa providência a empresa faça uma capacitação do servidor, antes dela, do colaborador, do profissional, antes dela aplicar essa penalidade, que ela coloque isso como regra específica. Nós temos casos específicos que a própria empresa exige que o motorista submeta ao teste do etilômetro antes de iniciar a operação. Neste caso, se for constatado que ele se expôs a risco, expôs os demais colaboradores a risco, é sim possível que essa demissão seja sim por justa causa. Por quê? Porque ele expõe a terceiros e tem um risco envolvido nesse segmento, nessa operação relacionada aos aspectos de segurança, saúde e segurança do trabalhador. Sim. Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre aposentadoria, né? Aposentadoria para os motoristas, que na verdade, como o senhor respondeu na nossa primeira pergunta, existem várias categorias, né, de profissionais motoristas, mas vamos aqui, nesse momento do nosso podcast, focar na questão da aposentadoria especial. Eu e a doutora Mariana podemos colaborar nesse momento com o nosso dia a dia da nossa advocacia previdenciária para dar algumas dicas para esses motoristas, certo, doutora Mariana? Certo. Então, a aposentadoria especial, ela teve uma mudança muito grande, né, depois do dia 13/11 de 2019, com a reforma da Previdência. Antes, até o dia 13/11, um motorista de caminhão, que transporta carga, ele poderia se aposentar na especial se ele tivesse 25 anos trabalhados nessa atividade. Então, até o dia 28/4 de 95, como que o motorista comprovava esse tempo especial? Com a carteira de trabalho. Se tivesse escrito motorista de carga, motorista de ônibus, ele já conseguia enquadrar aquele período como especial até 28/4 de 95. A partir dessa data, com a carteira de trabalho, ele não consegue mais essa comprovação. Ele precisa de comprovar a exposição dele aos agentes nocivos. Tem a questão da vibração, que fica o dia inteiro no caminhão, o dia inteiro não, né? O tempo de trabalho no caminhão. Tem a questão do ruído, dependendo do caminhão, tem essa questão do ruído. Dependendo da carga que ele transporta, às vezes ele pode ficar com alguma exposição ao agente químico. Então, essa questão da comprovação, depois do dia 28/4 de 95, é através do PPP. Hoje é PPP, antigamente eram outros documentos, SB40, DSS 8030, atualmente é o PPP, que aí ele vem comprovando a atividade que ele exerce, a função, o tempo trabalhado, o período trabalhado, o nome da empresa e o agente nocivo. Se é o físico, a vibração, o ruído, aí vem constando. O ruído, ele tem, tanto o ruído quanto a vibração, ele tem a intensidade. Então, tem que verificar essa questão do PPP para ver se a intensidade do ruído e da vibração está maior do que a legislação permite, aí ele consegue aquele período como especial. Então, tem que ter 25 anos trabalhados em atividade especial, até o dia 13/11 de 2019. A partir dessa data, como que o motorista de caminhão ou motorista de carga ele consegue se aposentar? Hoje é a pontuação, ele precisa de ter 86 pontos, que vai ser somado. O tempo dele trabalhado em atividade especial, pode ser somado o tempo comum. Mariana, eu era motorista de caminhão, só que antes de começar como motorista de caminhão, eu era auxiliar de escritório. Trabalhava numa atividade que não era com exposição a agente nocivo. E somado também a idade. Então, somando a idade, tempo especial e tempo comum, tem que dar 86 pontos. Mariana, eu nunca trabalhei
como auxiliar de escritório, somente como motorista de caminhão. Então, esse precisa de ter 25 anos trabalhados nessa atividade. Deixa eu aproveitar um gancho, doutora Mariana, e fazer uma pergunta exatamente em cima dessa fala. Nesse caso, o motorista ficou exposto a agente nocivo, porém, ele não conseguiu comprovar a capacitação profissional para aquela atividade. O INSS pode negar a aposentadoria? Não. Ele está exposto ao agente nocivo. Independente se ele recebeu uma formação profissional, se ele foi capacitado pela empresa, isso configura condição, isso traz condição para que ele possa requerer o benefício. Pode, é a exposição ao agente nocivo que vai dar o tempo especial para ele. Maravilha. E o ruído, já tem decisão do STJ que ele não exclui totalmente a nocividade, né? Ele pode reduzir um pouco. Então, todo mundo que trabalha exposto a agente nocivo, ruído, mesmo tendo o EPI, ele é considerado como tempo especial. Aí só tem que estar acima do limite que a lei tolera. E aí, quem quer se aposentar depois do dia 13/11/19, o motorista que só trabalhou nessa atividade, ele tem que ter 25 anos trabalhados em atividade especial, que não basta ser motorista de caminhão de carga, ele tem que comprovar a exposição ao agente nocivo. Através do PPP. Através do PPP. Que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento ele é emitido pela empresa, pelo empregador. Isso, uma dica que eu dou, que a gente dá, é quando saiu da empresa já pede esse PPP, porque se a empresa falir, aí tudo mais burocrático. E aí esse motorista de caminhão ou de carga, de transporte, ele precisa de ter 86 pontos. Se ele só trabalhou em atividade especial, ele precisa de ter 61 anos de idade. Então, não só a pontuação, mas também a idade. A pontuação é a soma da idade, tempo especial e tempo comum. Ele tem que ter 86 pontos. Se ele tem 25 anos trabalhados em atividades de transporte de carga, de passageiro, ele precisa de completar os 86 pontos. Aí ele vai somar os 25 mais os 61 anos de idade para dar os 86 pontos. Então, não é minha área essa questão de motorista, você atua mais nessa área. Como que é? Esses motoristas ficam até essa idade de 61 anos? Trabalhando? Ficam até com idade acima dessa idade. Agora, uma pergunta muito comum no meu escritório, que muitas das vezes eu não tenho tanta afinidade com a área de previdenciário, mas a gente acompanha muitos motoristas. Qual seria a orientação quando nós estamos falando de qualidade de provas? Então é o seguinte, o que fica como orientação para os motoristas que querem aposentar na sua trajetória? Eu estou iniciando hoje como motorista ou estou no meio da minha jornada profissional. Quais são os documentos que são fundamentais para uma prova de qualidade quando eu for requerer a aposentadoria? Cite alguns, fiquem à vontade as duas para poder falar. Até 28/4/95, ele precisa da carteira de trabalho para comprovar essa atividade exercida, como motorista de caminhão ou de transporte, né, de pessoas. E aí, depois dessa data, ele tem que pegar o PPP que a empresa fornece. Então, o PPP seria o documento fundamental para que ele possa... Comprovação da atividade especial. O que a gente vê muito, doutor Everson, é o seguinte. Exemplo, num vínculo empregatício... o motorista, na rescisão do vínculo empregatício, a empresa ela não faz a entrega desse documento para o motorista. Então, a dica que eu dou para os motoristas que trabalham, né, com vínculo empregatício é rescindir um contrato naquela empresa, além de receber a documentação da rescisão contratual, TRCT, aviso prévio, FGTS, também solicite que a empresa lhe entregue o seu PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento ele é indispensável para o pedido de aposentadoria especial. E também a carteira de trabalho. Eu costumo dizer, guardem a carteira de trabalho no cofre, essa carteira não pode ser perdida. E o que a gente vê também muito na nossa realidade, na nossa prática previdenciária é que algumas empresas, a maioria delas, elas preenchem o PPP de forma incorreta. Então, é muito importante o quê? Rescindir o contrato, está de posse do PPP, já leva para um advogado especialista em previdenciário analisar aquele documento.
porque caso precise fazer alguma retificação, o advogado já toma as providências administrativas e judiciais, se for o caso, para acertar aquele PPP e futuramente, na oportunidade que já tiver alcançado os requisitos da aposentadoria, esse documento já está correto, tá? Isso é muito importante. Maravilha. Outra pergunta, agora vamos falar um pouco sobre a questão dos motoristas do agro. Nós temos a atividade do agronegócio, são motoristas que fazem transporte, especialmente na zona rural, né, nas propriedades, e fazem o transporte de animais, faz transporte até mesmo de adubo, toda essa questão. Existe uma orientação específica, especialmente para esses motoristas, quando vão solicitar aposentadoria? Existe uma orientação? Passa também pelo PPP ou tem algumas orientações adicionais nesse caso? Então, nesse caso, é o PPP mesmo. É o PPP que comprova, que é o documento hábil que comprova essa atividade especial que ele possa ter exercido. Ou que aí vai vir os agentes nocivos que ele ficou exposto no trabalho, no exercício da atividade dele. E a empresa pode negar o PPP? Chegou lá, no caso prático, o motorista finalizou, recebeu os seus direitos e ele requer, e a empresa se nega a fornecer esse documento. Se a empresa negar a fornecer esse documento, o caminho é acionar a empresa via Justiça do Trabalho. Esse documento ele precisa ser entregue ao funcionário, é direito dele. Doutor Everson, eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho, debater um pouquinho com o senhor e com a doutora Mariana sobre a aposentadoria por invalidez para motoristas, tá? Na nossa prática, a gente vê muito motoristas que adquirem doença ocupacional advinda da profissão de motorista, caminhoneiro, por exemplo, carreteiro, principalmente no que tange a problema de audição. Como a doutora Mariana falou, alguns motoristas trabalham exposto a ruído, né? E o EPI ele não é 100% eficaz, e não é mesmo. Então, a gente recebe muitos motoristas, muitos profissionais com problema auditivo e que é possível a aposentadoria por invalidez, nesse caso, independente do tempo de contribuição. Ele precisa, obviamente, ter qualidade de segurado e ter documentação médica comprovando que ele se encontra totalmente incapacitado para exercer a atividade dele, e outra também para conseguir, no caso, a aposentadoria por invalidez. Mas, antecedendo a aposentadoria por invalidez, tem o auxílio doença. Então, é importante que, caso algum motorista esteja com um problema auditivo ou outra doença que seja, ele pode pleitear a aposentadoria por invalidez também junto ao INSS, e se o INSS negar, pleitear judicialmente. É legal. Uma outra pergunta que tem sido muito comum é a questão de problema de audição, visão monocular, problema de coluna, outras patologias como pressão alta, diabetes. Como o motorista deve proceder nesses casos? Então, motorista com vínculo empregatício, primeiramente ele precisa apresentar um atestado médico de 15 dias na empresa, né, onde o médico vai solicitar o afastamento das atividades dele. A incapacidade prosseguindo, ele deve agendar uma perícia no INSS, levando os laudos médicos, exames médicos, e se a perícia do INSS for negativa, pleitear judicialmente esse benefício incapacitante. E lembrando, doutor Everson, você falou da visão monocular, eu lembrei da aposentadoria da pessoa com deficiência. Visão monocular é uma deficiência, a pessoa pode se aposentar tanto com tempo de contribuição ou por idade, pessoa com deficiência. Por tempo de contribuição, ela tem que comprovar essa deficiência, que o INSS vai fazer uma perícia, 2 perícias com assistente social e com o médico. Precisa de comprovar a deficiência dele. Então, se for deficiência, for constatada leve, grave ou moderada, aí vai depender que vai alterar o tempo de contribuição. Se for leve, ele precisa de ter 33 anos de contribuição ao invés de 35, mais as regras, né, que é de pontuação ou da idade mínima. E aí é bem vantajosa essa aposentadoria, porque não teve reforma da Previdência. Então, o cálculo dessa aposentadoria, atualmente, é o melhor cálculo que tem, que não teve reforma da Previdência em relação a essa aposentadoria. E muitas das pessoas não sabem, né? Não precisa ser necessariamente a visão monocular.
Qualquer doença que você tem que te cause uma limitação, uma barreira, que te coloque em desigualdade com uma pessoa que não tenha, te dá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Se a pessoa tem hérnia de disco, irradia para a perna a dor da hérnia e deixa a perna dormente, fica aquela irradiação, ela fica em desigualdade em relação a uma pessoa que não tem hérnia de disco. Então, dependendo da hérnia, ela consegue se enquadrar no PCD. E muitas das pessoas não sabem, porque pensam que a aposentadoria PCD é só quem não tem um membro, quem anda de cadeira de roda, muleta, que tem visão monocular ou que tem a surdez. Então, não é só isso. Qualquer doença que te cause uma barreira, um impedimento, que te coloque em desigualdade em relação a outra pessoa que não tem aquilo, você pode ser considerado como PCD, mas aí vai ser analisado através da perícia do INSS. O grande vilão do motorista, quando eles me questionam algumas coisas no escritório, é com relação à perícia do INSS. O que nós podemos trazer como informação? Olha, aquela perícia é muito complicada, me reprovaram na perícia mais uma vez. Vamos falar um pouco sobre essa questão da perícia. Qual a orientação específica desse medo que o motorista tem, especialmente no momento em que vai ser submetido à perícia do INSS? Doutor Everson, não só motoristas têm medo, entre aspas, da perícia do INSS. Isso é uma reclamação geral que a gente também recebe no nosso escritório, tá? Essa semana saiu uma notícia de que hoje o INSS, a cada 10 perícias realizadas, eles estão indeferindo 9. Então, a gente não tem uma resposta objetiva para dar à sua pergunta, tá? Eu costumo dizer até assim que o INSS ele é de fases. Tem fases que o INSS defere 90% das perícias. Tem fases que ele reprova 90% das perícias. Então, a gente não tem uma resposta objetiva. O que a gente pode orientar é o seguinte: infelizmente, o segurado que depende de um benefício incapacitante ou depende de uma aposentadoria por deficiência, como a doutora Mariana trouxe, ele necessita, obrigatoriamente, ele tem que passar pela perícia. Então, vá com coragem, vá com seus laudos médicos, vá com seus exames médicos e colabore com a perícia. Não precisa ter medo de perito, nem no INSS, nem na Justiça. Eu costumo falar com os nossos clientes. Colabore com a perícia. Mesmo que o perito não pergunte nada, doutor, dá licença, eu preciso passar algumas informações importantes para o senhor. E relate para ele a sua dor, né, onde é que efetivamente essa doença te atinge e que te incapacita para trabalhar. Tem uma outra pergunta importante, que essa até mães acompanham o motorista, irmãos e familiares. O motorista portador, ou seja, o motorista que tem dependência química. O que nós teríamos de orientação para esse motorista? Ele ama a atividade de motorista, mas ele hoje se vê refém da dependência química. Qual a orientação no caso de fazer essa busca de um benefício? O que vocês podem falar nesse sentido? Então, doutor Everson, se essa dependência causa uma incapacidade para ele, aí ele precisa de requerer ou o auxílio-doença, que hoje é o auxílio por incapacidade temporária, ou a aposentadoria por invalidez, que hoje é a aposentadoria benefício por incapacidade definitiva. Aí tem que analisar que toda doença não é porque tem a doença que te dá direito ao auxílio-doença e nem a aposentadoria por invalidez. Essa doença ela tem que te incapacitar. Então, se essa dependência química dele incapacita para o trabalho, ele vai ter direito ao benefício incapacitante. Aí tem que requerer o benefício. Tanto dependência química, pode ser o alcoólatra. Eu já vi vários casos de pessoas que são alcoólatras mesmo, e que esse alcoolismo incapacita para o trabalho. Aí consegue aposentadoria. Um questionamento também, exatamente em cima dessa questão da dependência química, e qual é o critério para que ele possa fixar o valor do benefício? Como que é utilizado isso? Qual é o critério que o INSS usa para saber o seguinte? Isso é relacionado ao quanto ele contribui, quanto ele recolhe? Seria isso? É uma média de tudo que ele pagou para o INSS a partir de 7 de 94. O INSS pega todo o recolhimento feito de 7 de 94 até a data que faz o pedido, um mês antes do requerimento, faz a média, o auxílio-doença ele vai fazer a média desse período, depois desse tempo, e depois aplicar a alíquota de 91% para o auxílio-doença. Eu tive uma valiosa experiência no período que eu trabalhei no SESC Senat, e eu presenciei
né, nos comandos de saúde que nós tínhamos, muitos motoristas se queixavam de problemas na coluna. Qual a orientação que nós temos para esses motoristas que têm, especialmente, que alegam, questionam constantemente o fato de ficar sentado por diversas jornadas excessivas, como eles devem proceder? Então, da mesma forma que qualquer tipo de benefício incapacitante, né? Se ele for um motorista vinculado a alguma empresa, ele precisa de laudos médicos, apresentar o laudo atestado de 15 dias e, após, agendar a perícia no INSS, de posse de laudos, exames, comprovando a incapacidade para o trabalho. Se for um autônomo do transporte, o mesmo procedimento. Autônomo não precisa de atestado médico de 15 dias, ele já pode agendar a perícia diretamente no INSS. Lembrando que ele tem que ter qualidade de segurado, tem que ter a carência mínima de contribuições e laudos médicos, exames médicos comprovando a incapacidade. Importante dizer que, para benefício incapacitante, não basta ter a doença, não basta ter um problema na coluna, no joelho, enfim. Essa doença tem que gerar uma incapacidade para, né, a pessoa trabalhar. Tá bom? Maravilha. Vamos caminhando para o final do nosso podcast. Agora a gente vai fazer um bate-bola, né, Mariana? Com o Dr. Everson. Com o Dr. Everson. A gente quer conhecer um pouco o Dr. Everson. Tá bom? Bate-bola. Bate-bola. Surpresa. Podcast As Irmãs do Previdenciário. Dr. Everson, uma cidade que o senhor goste muito, admire muito. Eu gosto muito da cidade de Linhares. Cidade de Linhares, cidade que eu, de fato, nasci. Não morei por muito tempo, mas é uma cidade que eu gosto muito. Uma comida. Comida, peixe. Uma bebida preferida? Suco. Um livro. Bíblia. Uma cor preferida? Amarelo. Um país. Um país, Estados Unidos. E por último, um hobby. Um hobby, pedalar. Pedalar. Muito obrigada pela presença, pela parceria. Estamos sempre à disposição, desejamos sucesso para você que está aqui acompanhando o nosso podcast. Caso precise de um advogado especialista em trânsito, Dr. Everson está aí, uma referência no trânsito para a gente. Obrigada, minha Obrigada, irmã. Juliana. Obrigada, Dr. Everson, uma referência para nós, especialistas em direito do trânsito. Parabéns pela sua competência, pela sua capacidade, que você continue ajudando tantos motoristas aí. E eu quero também parabenizar vocês pela harmonia, pela sinergia que vocês têm como duas irmãs profissionais. É um orgulho ter vocês na minha relação de amigas. E quero dizer, eu fico muito orgulhoso de ver a trajetória de vocês, esse brilhantismo, e vamos continuar aposentando o maior número de profissionais possíveis. Parabéns pelo trabalho brilhante e desejo também muito sucesso na carreira, que continuem sendo esse exemplo para todos nós profissionais do segmento do direito. Obrigada. Obrigada.